Santo Amaro, e eu não concluí o meu curso. Então, eu estudei 2 anos, parei no último semestre. Eu dei aula durante o meu 2º ano de faculdade. No 3º ano eu não consegui aula, porque eu dava aula na escola particular. Quando eu fui conseguir na escola pública, já era fevereiro, março, tentei vir para a Unibam, não consegui. Tudo atrasado, muito sujo. Então, parei lá e voltei no ano passado aí. O Lucas está aí, valeu. Professor André, só tenho a agradecer a força, tá ligado? Professor Vitor, sem palavra mesmo, esse cara aí é papo de louco. Quando é de força ali é apertado, é dos nossos. Então, a professora Carol também. Então, esse é o nosso jeito de falar, mas professor de história desempregado, né? Porque hoje em dia está desse jeito agora a situação. O país da pátria educadora, né? Mas antes de ser professor de história, eu acredito que antes de eu ser professor de história, eu preciso ser historiador. Como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sou? Então, ser professor de história, tem muitos que hoje se formam. Eu serei um professor de história. Não, você será primeiramente um historiador. Ser professor é uma consequência do seu trabalho, da sua especificação científica. Pode ser também o seu gosto, a sua vontade, pode ser o que for, mas primeiramente você é um historiador. E o ato de ser historiador, para mim, ele implica na pesquisa. Minha formação ela foi muito pautada na pesquisa, esses 2 anos que eu estudei na Universidade de Santo Amaro. Então eu tive professores ali que puderam me direcionar bastante para o lado da pesquisa. Ativista político-cultural, porque hoje em dia está o seguinte, não está dando para comprar um fuzil, meter o Che Guevara. Então, a forma de luta hoje em dia de resistência está se dando através da cultura, no dia a dia, da ampliação da consciência da maioria. Mas é assim que a gente está lutando no dia a dia. Eu, Lucas também, o Wesley ali, presente também, literatura marginal. Fizemos Sarau ao Povo. Sarau ao Povo é um projeto que é itinerante, o Sarau é itinerante, nós vamos de escola em escola, onde os alunos, primeiramente, são os grandes poetas a serem apresentados. E o objetivo desse trabalho, pode passar aí, meu colega, é incluir o indivíduo na história, né? A questão, como eu coloquei ali para vocês ali, a historização marginal. Então, eu falar sobre historiografia, eu falar para vocês sobre escrita da história, eu não falar sobre a nova história, eu não falar sobre a escola dos análises, que é a escola que surge ali por volta de 1920 a 1930, isso seria um pecado. Mas aqui o meu trabalho, ele tem o seguinte título: A escrita marginal da história. A escrita marginal da história. A história do povo escrita pelo povo marginalizado. Gente, dá para vocês escutarem assim? Será que dá? Então, o trabalho ele tem por título A escrita marginal da história. A história do povo escrito pelo povo marginalizado. E o que acontece? Esse trabalho, ele visa valorizar a produção cultural periférica como sendo uma produção documental histórica. Então, aqui na introdução, a qual eu fiz, eu coloquei da seguinte forma: o presente trabalho tem por pretensão o objetivo de valorizar a produção cultural marginal periférica, a fim de promover uma escrita marginal da história, produzida por agentes historicizadores do presente momento histórico. Surgem no início do século XXI as maiores expressões das mentalidades dos povos periféricos marginalizados já vista em toda a história do Brasil, movimentos culturais marginais de resistência. Então, o que esse trabalho vai trazer a dizer para nós é que, no princípio do século XXI, aqui no Brasil, para ser mais específico, em São Paulo, nas periferias de São Paulo, você tem um novo movimento que ressurge, que é a literatura marginal. Ela é o que toma a frente desse movimento, mas ele não é só literatura. Esse movimento ele abarca uma série de outras expressões artísticas, culturais periféricas, as quais elas relatam a história do indivíduo, seu cotidiano. Então, eu dentro desse trabalho, eu trabalhei a questão do Mark Bloch, né, como nossa amiga Oksana disse, né, dificilmente o historiador imprime na história a sua verdadeira impressão, a ocorrência. Eu acho que o Mark Bloch é o cara que imprimiu maior sangue, até mais do que Machado de Assis, qualquer um, porque ele morreu no campo de concentração, exterminado pelos nazistas. Ele foi um cara que ele se rebelou e ele foi o cara que morreu fuzilado na Segunda Guerra Mundial. Então, um historiador que escreveu a história a sangue, assim como nós escrevemos nas periferias de hoje, sendo exterminados pela polícia, pelos dados.
da Secretaria de Segurança Pública. Então, é importante falar do Mark Bloch, porque eu vejo ele como historiador que imprime na história a realidade do povo, e o seu primeiro trabalho, que deu ênfase a toda essa questão sua de análise de documento histórico, ele fez um estudo sobre a vida rural francesa, baseado na literatura. Então, isso é importante. A literatura serve sim como ferramenta histórica, mas vamos afirmar o historiador como um agente histórico também, que é o que eu estou aqui fazendo. Eu acredito, de fato, eu, Leon, Lucas, somos historiadores que estamos imprimindo na história a nossa visão, o nosso cotidiano. Talvez isso fosse para uma outra época histórica, mas agora não. Acredito que dessa época de 1930 e poucos a 40, quando ele morreu, surgiu esse novo tipo de historiador. A nova história, o historiador que se vê na história, na expressão da história como em si. Então, o meu primeiro capítulo aqui do meu trabalho, eu trago para vocês uma análise que é referente a Paulo Freire. O que acontece? A educação, pode deixar nesse slide aí mesmo, meu amigo, depois eu volto nos slides e a gente dá uma comentada neles. Então, o que acontece? A visão do Paulo Freire para a alfabetização. Paulo Freire via a alfabetização como uma oportunidade do indivíduo se inserir na história. A possibilidade de ele aprender de ele ser um indivíduo letrado e ele se inserir na história através da escrita. A funcionalidade para a humanidade da escrita, para o nosso colega Paulo Freire, é que o indivíduo se insira na história. Não somente que ele sirva como a alfabetização como uma ferramenta em auxílio ao processo de produção capitalista. Né? Não é somente para você contar quantas caixas passaram na sua frente, qual foi o produto, mas sim você se inserir na história. E o seu livro, A Pedagogia do Oprimido, ele vem e fala sobre isso, a importância do indivíduo historicizar-se, o indivíduo se inscrever na história, escrever a sua própria história. Então, dentro dessa perspectiva, tem a ideia da alfabetização como historizar-se, um auto libertário de inserir-se na história através da escrita. E a valorização do conhecimento prévio do indivíduo nessa escrita. Então, nós, como historiadores, analistas, pessoas que vamos estudar a história, analisar os documentos, eu quero afirmar que que surgiu na periferia um novo movimento, o qual expressa a história com a sua realidade ativa, com a sua verdadeira amplitude, com o seu verdadeiro sangue. Realmente, agora a literatura é feita por nós mesmos. Quem está aqui na faculdade é nós mesmos, tá entendendo? Tá ligado como que é o bagulho? Agora é nós, tio, já era. Então nós estamos aqui para afirmar essa nossa ideia periférica também como algo científico, porque nós também somos capazes disso. Se é isso que vocês querem, então toma. Nós vamos firmar a nossa periferia como algo científico. E está aqui o trabalho. Então é pautado em Paulo Freire que nós somos, talvez não historiadores, porque muitos de nós não vamos ter formação, mas nós somos historizadores. O ato de historicizar, quando nós estudamos historiografia, é o ato de você analisar todo o fato que cerca o ocorrido que você está estudando, o tempo. Então, você historicizar é você fazer o recorte. E nós temos hoje verdadeiros poetas, escritores da periferia que são verdadeiros historizadores, que chegam quase a ser historiadores, têm dados científicos. Dentre eles eu destaco o Eduardo Tadeu, ex-facção central, um cara que faz uma letra dessa forma: enquanto o rap põe um gelo no balde de ostentação, aluga um busão para os cortejos da assolação, militantes sangram denunciando a injustiça seletiva que criminaliza, condena, dizima a população empobrecida. A Síria se assustaria com 8 carros funerários saindo no mesmo bairro, do mesmo horário. Então ele está relatando aqui para a gente, dentro dessa música, a era das chacinas. Veja a compreensão histórica desse indivíduo. É algo que não deve ser descartado. Então, esse indivíduo, se ele não for um historiador, ele é um historizador. E dentro desse aspecto, eis que surge a historização marginal. A historização marginal, a compreensão marginal do que está ao nosso redor, a compreensão dessa visão marginal, ela é composta por outros elementos também. O senso comum também, mas o senso político, a leitura, a literatura. Então, a partir do ano 2000, que é o que eu vou debater com vocês, esse ato de historicizar-se, ele tornou-se mais efetivo. Também posso falar para vocês aqui no capítulo 2, vou abrir uma discussão sobre o que é documento histórico, o que seria o documento histórico.
Então aqui a história dos análises com Mark Bloch e Lucien Lefebvre, ele traz essa ideia das fontes literárias. Então vai trazer uma nova história do que é o documento, uma nova visão do que seria um documento histórico, que antes eram somente as fontes oficiais. Então, dentro dessa perspectiva, eu também trabalho um texto que chama-se A História Evanescente, que é do Leandro Carnal e da Galitati. Ele trabalha as fontes históricas, ele trabalha a ideia de que as fontes históricas estudadas mostram a serviço de quem está a história. Então, o que acontece? O nosso recorte hoje do estudo da história vai representar quem serviço de nós estamos. Se nós fazemos um recorte do nosso estudo sobre um aspecto elitizado, sobre algo elitizado, mostra quem é o historiador. Então, quando eu faço um recorte marginal, eu me revelo dentro dessa documentação. E o que vai dizer que o documento é oficial ou não, a importância do documento é o atual. É a pessoa que está provando que aquele documento, de fato, ele é um documento histórico. Então, o presente é o que define o documento histórico. Então, dentro desse aspecto, a história também, ela teve o seu tempo, onde nós podemos parar para pensar a formação dos Estados-nação. A história teve a serviço da formação do Estado. Então, o que eu quero dizer aqui é que está surgindo uma nova história, um novo tipo, uma nova narrativa historiográfica, que é a marginal. Que essa é a história do povo, escrita pelo povo. Somos nós escrevendo a nossa própria história. E, lá no capítulo 3, eu vou trabalhar com vocês, vou passar para vocês aqui, a questão da delinquência acadêmica. A delinquência acadêmica, meu colega, slide 3 aí, por favor. Que é o próximo. Isso, Maurício Trachtenberg. Esse cara é um cara legal de estudar. Ele vai trabalhar a questão da universidade classista. A universidade como a mantenedora da hegemonia ideológica e financeira. Ele vai dizer que a universidade, ela tem os seus batismos burocráticos. Então, para eu ser um mestre, para isso que eu estou dizendo para vocês terem uma validade, eu dependo de um orientador, eu dependo de citações bibliográficas. Então ele vem e questiona não o fim do saber institucionalizado, mas sim a burocratização do saber. Que essa burocratização do saber foi o que distanciou o povo da escrita da história sempre. Hoje você não consegue achar um relato do que o que diria um periférico, ou do surgimento da periferia. Você vai achar dificuldade em achar qualquer tipo de documento que trate o periférico falando de si mesmo, na história do Brasil em especial, para ser mais específico nesse recorte. Então, o Maurício Trachtenberg, ele trata isso, e ele repudia esses batismos burocráticos. Porque, por exemplo, eu posso ter uma ideia boa, mas não pode valer de nada, porque eu não sei falar outra língua, talvez. Meu amigo Vitor me incentivou, falou, dependendo, você tem um ano para você aprender, legal, tem um ano para aprender, mas olha que coisa burocrática, eu estou tratando de algo nacional, algo recorte nosso, e eu tenho que saber uma língua estrangeira. Então, ele critica. Então, dentro desse aspecto, nós sempre ficamos aquém da escrita da história, por esses batismos burocráticos da delinquência acadêmica, que é tratado por Maurício Trachtenberg. Depois vocês puderem ter o acesso, procurar a delinquência acadêmica, para vocês conhecerem um pouco mais, é super interessante. E aí eu vou dizer para vocês aqui mais adiante, que mesmo com o surgimento dessa nova história agora pautada no estudo sobre as periferias, é complicado, porque talvez, mais uma vez, não sejamos nós quem vai contar a nossa história. Talvez pessoas estudarão, pessoas se formarão, pessoas financiarão, terão seus estudos financiados, essas pessoas vão levar adiante o que elas pensam a respeito da periferia. E nós, quanto periféricos, nós precisamos trabalhar. Então, ano que vem, se o Geraldo Alckmin abrir inscrição temporária, nós teremos emprego. Provavelmente, alguns seremos gananciosos. Trabalharemos de manhã na prefeitura, à tarde no estado e à noite seremos diretores ou professores universitários. Mas, enfim, isso é a realidade do nosso país. Então, a possibilidade de nós sermos escritores da história, mais uma vez, ela pode ser ceifada pelo capitalismo. Mas eu vou seguir adiante. No capítulo 4, eu vou fazer um recorte que é do ano de 2000 em diante, a respeito dessa literatura marginal a qual eu quero tratar, porque agora vem a questão do debate, né? É inegável que você tem... Agora pode colocar para mim, pode passar o próximo slide aí, meu colega. Olha lá, que beleza, a hora da briga. Então, o que acontece? Nós temos um mandato
da marca, do Lula presidente e o internetismo. Essa, para mim, esses três fatos são essenciais para que a cultura periférica seja o que ela é hoje. Falar de literatura marginal hoje periférica, eu acho que implica nós pensarmos, como o Mark Bloch falou na situação geral, essa questão. Por quê? Em 2000 você tem aqui em São Paulo, que é o recorte que eu faço do meu trabalho, você tem a eleição da Marta Suplicy. A Marta Suplicy era, vocês sabem, né? Esposa do Suplicy, etc. Suplicy é um cara que vocês sabem que ele é periferia, né, mano? Tá ligado? Ele cola lá no Capão, né? Você digitar lá no Google, homem na estrada, mano, é 1000 graus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem a Marta, e com a eleição da Marta, em 2000, você tem iniciativas de fomento à cultura. E quando em 2002, você tem a eleição do presidente Lula, a Marta consegue angariar mais recursos automaticamente para investir em cultura. Em 1999, para dizer que não é oportunismo, surgiu a Undasul, olha que legal. Em 1999, antes do mandato da Marta, a Undasul, Ferrez, desenvolveu a Undasul, criou o seu instituto, a Interferência, que também é uma ONG, tem uma série de atividades. Em 2001 surge também a Cooperifa, e por aí em diante. Em 2004, no balanço a respeito do mandato Marta Suplicy, nós vamos aqui falar aqui sobre o VAI, que é um programa da prefeitura qual forneceu o fomento cultural para que esses movimentos culturais periféricos tivessem um aparato, pudessem montar seu aparato, a sua estruturação. Então, o que acontece aqui? Ela tem aqui o decreto, ela tem aqui, eu coloquei aqui uma observação dela, em 2003, no balanço de gestão pública da Prefeitura de São Paulo, aqui ele fala da seguinte forma: democratização da produção cultural. A atual gestão adotou uma política que busca a socialização da produção cultural, com a viabilização das produções dos bairros, incentivando novas iniciativas. E ela também aqui nesse dado vai dizer, até março de 2004, 67 projetos haviam sido beneficiados pelo programa. Então, vejam bem, são 67 projetos que estão tendo fomento financeiro, cultural. Então, esse boom da literatura marginal, da cultura marginal, ele se dá nesse contexto também. E você tem lá no Senado, desde 1991, como respaldo o Suplicy. Então você tem essa tríplice aliança política. E o que você tem? Você tem um projeto, o Lula é eleito em 2002, então agora é Lula, né, mano? Agora é Lula, meu tio, né, mano? Serralheiro, variante vermelha, agora é Lula, todo mundo, agora é Lula. Agora vem dizer pra mim que não era Lula? Você era Lula também, que eu sei. Não vem dizer que não é. Então, assim, era professor correndo para abraçar o Lula, estudante, enfim. Em 2005, o Lula não tem pra que ter vergonha. Errar é humano. Fazer revolução, ninguém quer, vamos fazer o que dá. Então, o decreto assinado pelo Lula em 2005, ele cria um projeto chamado Cidadão Conectado, Computador para Todos. Então, esse projeto, ele vai financiar algumas partes, alguns impostos para aumentar a quantidade de pessoas terem acesso à inclusão digital. Então, isso é muito importante, porque o que você tem esses movimentos de periferias com fomento da prefeitura e eles precisam produzir, mas agora o governo federal está dando desconto para quem precisa de computador. E eles podem comprar esses computadores. Surgem os telecentros. Não sei se perto de onde você mora tinha um telecentro. Não sei quem era o político pai de lá, o coronel contemporâneo. Não sei se era café ou leite, mas enfim. Deve ser um desses da quebrada, ou rei, ou sujeito de reis. Enfim, é alguma coisa do tipo. Mas sempre existiu. Então, o que eu quero dizer é que você tem um boom disso, desses fomentos culturais, dessa literatura a partir desse momento. Então essa é a parte que eu estou historicizando. Estou acabando já, viu, gente? O capítulo 5 aqui, eu vou tratar do internetismo. O internetismo é emancipação cultural periférica. O que seria o internetismo? O internetismo é um termo proposto pelo Marcos Peixoto Melo Gonçalves. Ele é o escritor da obra intitulada Internetismo, a internet dando origem ao novo sistema político. Ele fala nesse livro que o que acontece? O surgimento de uma nova classe surgindo do domínio desses códigos.
Quem seriam esses caras? Seria o Steve Jobs, por exemplo. Então a internet, ela é gratuita, os códigos, você não paga. Você paga o sinal para você receber. Mas os códigos, o HTML, você tendo domínio, você pode utilizar. Então dentro desse aspecto, ele vai dizer que dentro dessas plataformas surge uma nova classe social. E o que acontece? Ele também trata a ideia de que a internet é um meio de produção de capital. No capitalismo ela deveria ser privada, mas ela é pública. Ela é compartilhada gratuitamente. Então ele trata essa contradição da internet dentro do capitalismo. Só que o que nós temos aqui é como essa relação da internet, não só no âmbito econômico, mas também no âmbito cultural, revolucionou a periferia de São Paulo. Então a internet foi essencial nesse sentido para acabar com o monopólio cultural que se tinha. Antes, para você produzir um disco, você deveria ser o Cazuza, filho do dono da gravadora, ou ser o Roberto Carlos. Muito bonito, se você tivesse um cabelo desse gordinho que nem o Tim Maia, você não arrumava nada. Então, hoje em dia, e a internet vai 1.000 pessoas, 2.000, 1 milhão, e ganha mais dinheiro que você que está escrevendo história aqui. Mas, estamos aqui, firme e forte. Então, o que acontece? Surge uma nova cultura periférica que se beneficia desse domínio, o computador, a internet, o fomento cultural. E dentro disso você tem a institucionalização dos movimentos sociais, culturais e literários. Então é aí que eu venho dizer que surge a escrita marginal da história, nesse período. Porque você começa a ganhar uma amplitude muito grande. É muita gente escrevendo a história. Não são mais somente os jornalistas que vão escrever a história, é o historiador. Mas todo mundo agora. Agora o computador é R$70 a mensalidade para você comprar um nas Casas Bahia lá. Entendeu? Quer pagar quanto? É 70 conto por mês. O governo federal está financiando. Então nós estamos lá. E aí você tem uma série de requisitos. Esse governo dito popular, o qual abriu as universidades também para o povo de periferia, porque essa universidade não existia em 2004, em 2003, a universidade estava surgindo. Então você tem uma abertura também desses meios acadêmicos para que esse povo possa ser inserido e se firmar como tal escritor da história, que é o meu caso aqui. Então essa é algo inegável. Então o internetismo e esse governo popular, tanto da Marta como prefeita, do Lula como presidente, colaboraram para o surgimento dessa escrita marginal. Não que ela esteja aliada a esse ideal de governo, a esse projeto, mas é inegável que esse governo, ele de fato trouxe o fomento para essa mudança estrutural. E no último capítulo, eu vou dar uma lida para vocês, eu também sou fruto dessa verdadeira revolução cultural, onde sarau se tornou um negócio comum. Antigamente você não via falar sarau, 2000, 2001, 2002 começou, 2003, então era uma realidade a parte da periferia. Então você tem isso surgindo. Então o que acontece? Não se trata de negar a literatura marginal, não se trata de negar a literatura marginal, mas se trata de afirmar que ela faz parte dessa escrita marginal da história, aonde o indivíduo se insere na história, através de historicizar-se. A literatura marginal é mais um mecanismo dessa escrita marginal. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos o termo literatura marginal, muitas vezes as pessoas podem compreender que se trata só de literatura, de escrita. Mas é algo que abrange muito mais do que isso. Então a escrita marginal da história, ela não abrange somente a literatura. Essa escrita marginal da história, ela vai utilizar-se de todos os meios de produções culturais periféricas, de resistências culturais engajadas preferencialmente, para justificar o tempo presente. Então, esse trabalho se trata disso. E aqui no final eu vou ler para vocês qual que é a minha conclusão, que a narrativa ou escrita marginal da história não faz acepção de expressões em sua escrita. Simplesmente valoriza o movimento do homem no sentido de inserir-se na história de forma revolucionária na resistência cultural de historicizar-se. Historiadores periféricos compõem a escrita marginal da história, uma narrativa inédita na história das periferias do Brasil, a história do povo escrita pelo povo, não mais pela observação distanciada de Caco Barcelos ou outros intelectuais que se propõem a tal trabalho, estando hoje sob o jugo da delinquência acadêmica que afasta o povo de se afirmar como tal. Escritor da história
da escrita marginalizada. Então, eu agradeço desde já, quero agradecer também minha mãe, certo? Minha mãe que me financia, certo? Minha mãe é separada, tô desempregado, mano. Minha mãe é da hora, glória a Deus, toda honra pra ela. Minha mulher também, que me aguentou nos tempos de loucura, que nem talvez o André pudesse me suportar, mas me suportou. Mas hoje eu estou aqui de pé, certo? Tempos passados é tempos passados. Minha filha Júlia, te amo, glória a Deus. Valeu, periferia é nóis, mano.